Shahan-Shah, libertador dos judeus cativos à Babilônia, fundador do primeiro império multicultural que foi o maior império até então. Esse foi Ciro o Grande. Muito antes de Alexandre, antes de César, foi Ciro. Ergueu o primeiro grande império multicultural do mundo, unindo povos sob uma bandeira de tolerância, inovação e poder incomparável. Sob seu comando, o Império Aquemênida se estendeu dos vales do Indo às margens do Mediterrâneo, tornando-se o maior império que o mundo já havia visto. Mas quem foi Ciro Grande? Como um jovem governante da Pérsia, se tornou uma figura quase divina, reverenciado por reis, sacerdotes e povos oprimidos. Que estratégias moldaram suas conquistas? E que legado ele deixou para um mundo que ainda se curva diante de sua memória? História de Ciro Grande, parte 1. Origens e ascensão. O rei dos Medos era um homem chamado Astíages, e era filho do antigo rei Ciachares. Os Medos eram um império poderoso e soberano e tinham os persas como vassalos. Em uma de suas noites de sono, Astíages tem um estranho sonho. Sua filha Mandane urinava com tamanha intensidade que sua urina não inundava apenas a capital, mas toda a Ásia. Surpreso e preocupado com seu sonho, Astíages o informou aos magos, e após a explicação deles, ele acabou decidindo não casar Mandane com nenhum medo de boa linhagem. Na realidade, ele não a casou com medo nenhum, com um nobre persa chamado Cambises, que, apesar de ser de boa linhagem, Astíages o via como inferior pela mera condição de não ser um medo. Mandane então se casou com Cambises. Astíages pensou estar se livrando desse assunto, mas ele estava enganado. No primeiro ano de casamento de sua filha, ele teve outro sonho. Nesse sonho, do seio de Mandane saiu uma videira que se estenderia por toda a Ásia. O simbolismo dessa vez estava até mais claro do que da vez anterior, mas a mensagem era a mesma. Por isso Astíages ordenou que sua filha fosse trazida de volta à sua corte. Sua filha, entretanto, já estava grávida. O medo de Astíages se devia à previsão feita pelos magos, nome atribuído à classe sacerdotal zoroastrista, de que a criança devia um dia tomar o trono dele. Astíages então confiou a Hárpago a tarefa de eliminar a criança quando ela nasceu. Porém, Hárpago não queria sujar as próprias mãos do sangue da criança e ordenou que um boiadeiro a matasse. O boiadeiro, entretanto, tinha tido um filho natimorto no mesmo dia e que teria a mesma idade da criança, que levaram para ele matar. Então ele resolveu criar essa criança e levar o corpo de seu falecido filho para ser enterrado em um caixão real. Assim, Hárpago foi enganado e, como consequência, Astíages também. Foi assim que Ciro viveu. Passados 10 anos, Ciro brincava na rua com seus amigos, que o nomearam como rei ali na brincadeira. Mas um filho de um nobre medo se opôs a Ciro, seu rei. Então Ciro ordenou que seus amigos o aplicassem castigos corporais. Devido a isso, o jovem medo foi clamar com o pai. Ciro e seu pai adotivo foram convocados pelo rei para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido. E Ciro explicou o porquê fez aquilo com o filho do nobre. E enquanto ele falava, Astíages reparava que a fisionomia do garoto parecia com a dele. E além disso, o jovem Ciro teria a mesma idade do neto que ele mandara matar, 10 anos atrás. Então Astíages pensou o nobre medo e conversou com o pai adotivo de Ciro de modo particular, perguntando sobre as origens do garoto. O pai adotivo de Ciro tentou dizer que era realmente filho dele, mas Astíages não se convenceu e fez o homem confessar o que realmente acontecera. Após saber a verdade, Astíages questionou Hárpago sobre como Ciro fora morto, visto que a tarefa de matá-lo era de Hárpago. Hárpago contou o que fizera e que delegara a tarefa a outro. Então Astíages decidira fazer uma ceia e convidar a Hárpago, que trouxera consigo o único filho que possuía, que tinha seus 13 anos. Hárpago então acabou se separando de seu filho em determinado momento e foi para a mesa. Vieram carnes e essas foram servidas aos convidados.
Entretanto, Astírios mandou trazer um cesto e disse para Hárpago pegar o que quisesse do cesto. Quando o cesto foi aberto, Hárpago viu que dentro do cesto estavam a cabeça e os pés do filho de Hárpago. Naquela ceia todos comeram carne de carneiro, menos Hárpago, que comera a carne de seu próprio filho, sem sequer saber. Hárpago disse calmamente que estava satisfeito e se retirou. Fingiu sua lealdade ao rei, enquanto no fundo ansiava por vingança. Após isso, Astíages mandou chamar os magos para indagá-los sobre o futuro de Ciro, e os mesmos disseram ao rei que, como ele já reinara dentre as crianças, ele não haveria de reinar novamente. E por isso Astíages deixou-o retornar para junto de seus verdadeiros pais, Cambises e Mandane. Astíages também nada fez contra o boiadeiro. Na Pérsia, Ciro cresceu e amadureceu, até que um dia um servo de Hárpago veio trazer uma lebre morta como presente, e disse para Ciro abri-la quando não houvessem testemunhas. Dentro da lebre estava uma carta. E nessa carta, Hárpago dizia que Ciro vivia graças a ele, e ele próprio sofrera por ter poupado Ciro anos antes, e instava Ciro a conseguir o apoio das demais tribos persas para enfrentar os Medos. Hárpago queria que Ciro tomasse o trono dos Medos para si, e isso seria sua vingança contra as Tírias. Ciro então convocou as mais importantes tribos persas, leu uma carta forjada por ele próprio, que nomeava governador a Pérsia pelo rei dos Medos, e disse para cada homem trazer uma foice consigo. No primeiro dia, Ciro ordenou àqueles que ele convocou que limpassem uma área cheia de cardo, uma área equivalente a 18.000 estádios, e tomassem banho para se apresentar no dia seguinte para Ciro novamente. No dia seguinte, Ciro então fez um banquete para todos os presentes e, após o fim do banquete, Ciro os indagou sobre qual dia fora melhor, e todos, unanimemente, preferiam o segundo. Ciro então disse que o primeiro dia era como os medos os viam na sua condição e que para eles os persas eram inferiores. Entretanto, se realmente acharam o segundo dia melhor que o primeiro, todos deveriam segui-lo em uma guerra contra o reino dos medos. Foi assim que Ciro ganhou o apoio das tribos persas e começou sua revolta. Astíages se esquecera do mal que ele fizera a Hárpago e acreditava que o homem ainda lhe era leal, e a ele confiou o exército. Esse foi o último erro de Astíages. Hárpago, como planejado, se juntou a Ciro e Astíages fora derrotado. Após ser imprisionado e encontrar Hárpago que o traíra, Astíages se enfureceu de Hárpago em sua vingança ter dado a coroa a um persa, quando ele mesmo podia ter sido rei, sendo ele o causador da revolta. Caso não quisesse ser rei, podia ter escolhido um medo distinguido, mas ao colocar um persa no trono, Hárpago reduzira seu próprio povo à escravidão. Foi assim que Ciro conquistou os medos, mas ele apenas começara suas conquistas.